consagrarmos tudo aquilo que nós temos a Ele. Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu sou, consagrado a Deus. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês, vocês receberam aí uma analogia, né, de como não tem como viver sem Deus, né? E olha que interessante. Quando Deus quis criar peixes, ele falou com o mar. Mar, produza os peixes e todos os seres, né, viventes pertencentes à água. Quando Deus quis criar as árvores, ele falou com a terra, produz agora, né, árvores, produz agora folhas verdes. Mas quando Deus quis criar o homem, quando Deus quis me criar, quando Deus quis te criar, ele voltou para si mesmo, ele olhou para si mesmo, e então ele disse, olha, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quem te fez foi Deus. Quem me fez foi Deus. E olha só que interessante. Presta atenção. Se você tirar o peixe da água, ele morrerá. Quando você retira uma árvore da terra, ou uma planta da terra, ela também morre. Eu fico pensando em como Deus é lindo, em como Deus ele transmite para a gente que nós não podemos viver sem Ele. Quando nós entendemos que a nossa subsistência, que a nossa vida, ela depende de Deus, nós temos que entender isso. Da mesma forma como quando o homem está distante de Deus, quando o homem está desconectado de Deus, ele morre. Deus é nosso ambiente natural. E fomos criados para viver na sua presença. Nessa noite eu gostaria que você absorvesse mais isso. Que você pegasse essa analogia, que eu não sei quem escreveu ela, mas que tem falado comigo desde o dia que eu li, sabe? Que não tem como eu querer viver sem a presença de Deus. Adão tinha tudo no Éden. A presença de Deus todos os dias. Deus ia lá e conversava com Adão. Adão tinha todas as regalias no Éden. Adão tinha de tudo que ele precisava no Éden. Mas ele não quis permanecer conectado com Deus. Ele não quis ter uma vida abundante e extraordinária com Deus. Ele se desconectou. Ele preferiu ouvir outras vozes que não a voz de Deus. Ele preferiu ouvir a voz doce, suave, macia, enganadora do inimigo. E perdeu essa comunhão com Deus. E houve uma morte no Éden, houve uma morte espiritual da falta de comunhão com Deus. A pergunta que eu deixo para você nessa noite é como está a sua vida com Deus? Porque nós temos um Deus o qual ele diz para nós que ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza em tempo de tribulação. Que ele é um Deus que excede todo entendimento. Que ele é um Deus de paz, que ele é um Deus de amor. E fica essa pergunta, como está a sua vida com Deus? Nós temos que estar conectados com Ele.
Nós temos que estar ligado à raiz da oliveira, a raiz verdadeira. Nós temos que estar ligados, mas como que eu me conecto com Deus? Como que eu ligo com Deus? E na terça-feira, a pastora Zilda falou muito forte sobre o poder da oração. Como que eu estou conectado com Ele? Quando eu tenho uma mente voltada para Ele. Quando eu tenho um coração voltado para Ele. Quando o meu primeiro pensamento é dele, quando a minha primeira palavra é Deus, quando toda frase que sai da minha boca, quando toda palavra que sai da minha boca, o nome do Deus vivo é expresso e é glorificado. Isso faz a diferença na terra. Isso traz uma conexão. Isso faz com que você esteja conectado, ligado com Ele. Porque a boca só consegue falar daquilo que o coração está cheio. E não sou eu que falo, é a própria palavra de Deus que fala. E nós precisamos viver essa vida, tendo em nossa mente, tendo no nosso coração, que somos dependentes de Deus. Que necessitamos de Deus, da presença dEle, não para Ele nos abençoar, porque nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. O que é isso? Bênção espiritual é você estar ligado a Ele. Ele vai acrescentar as demais coisas, vai, quando nós estivermos ligados a Ele. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas não serão acrescentadas. Ele vai suprir as suas necessidades. Mas ele já nos abençoou nas regiões celestiais, com toda a sorte de bênçãos espirituais. E isso é grandioso. Porque não adianta você ter uma cama luxuosa e não ter paz para dormir. Não adianta você ter todo o dinheiro na terra e não ter paz ou saúde para poder usufruir disso. Então, quando nós recebemos essas bênçãos espirituais dele, nós sim começamos a viver esse extraordinário dele. Presta atenção. A água sem peixe ainda é água. Mas o peixe sem a água, ele não é nada. Isso é muito forte. O solo sem árvore ainda é um solo. A terra sem a árvore, ela continua sendo terra. Olha aí as queimadas que estão acontecendo ali na região do Pantanal. Por mais que tenham queimado aquelas árvores, o solo ainda continua sendo solo. Mas as árvores sem o solo não é nada. Elas foram queimadas. Da mesma forma, eu e você. Deus, sem o homem, ele ainda continua sendo Deus. Mas eu, e creio que você também, sem Deus, nós não somos nada. A maior alegria, a maior riqueza que nós obtivemos foi ter conhecido esse Deus, o qual nós podemos chorar a seus pés, o qual nós podemos nos humilhar diante dele, que a palavra de Deus nos afirma que no devido tempo, por isso que essa conexão nos leva a uma clareza maior, que no devido tempo ele vai nos abençoar, não é no meu tempo, não é quando eu quero, não é quando eu determino, não é quando eu penso, não, é no determinado tempo dele, porque ele é Deus e continua sendo Deus, independente de mim. Em todas as situações da vida, precisamos de Deus. Se eu estou alegre, eu preciso de Deus. Se eu estou alegre, eu preciso de Deus, porque ele é a minha alegria. Se eu estou triste, eu preciso de Deus, porque ele me consola.
Então, todo tempo nós precisamos de Deus. Somente Deus nos dá vida. Somente Deus nos dá essa alegria de podermos viver. Somente Deus pode fazer a diferença na nossa vida. Somente em Deus nós podemos ter vida e vida com abundância. Mas eu preciso ter a minha mente voltada, que sem Ele eu não posso nada. Estava acabando de conversar com a minha tia agora, que está completando 91 anos. E ela me falando das lutas que ela passou. Com o marido, com o filho. Ela falou, olha, Marquinho, eu não adquiri riqueza. Eu falei, mas a senhora teve algo importante que Deus te sustentou até hoje para fazer com que a senhora pudesse estar viva e comemorando 91 anos de idade. Deus te deu força para a senhora suportar tudo o que a senhora passou. Olha, então, assim, quando nós estamos ligados com Deus, Ele vai nos dando vida e nós vamos passando as provas e as tribulações da vida, sabe? Sabendo que é Ele que tem proporcionado isso. Agora, sabe o que faz a gente morrer para Deus? É quando nós erramos o alvo. É quando nós perdemos o rumo. É quando nós saímos do caminho estreito e queremos um caminho largo. É quando nós paramos de estarmos submetidos a Ele. É quando nós deixamos de depender dEle. Isso traz uma morte espiritual. Desconecta a gente. Tira a gente da tomada. Porque Adão, no dia que ele perde essa conexão com Deus, e ele quer um caminho mais largo, mais feliz, que ele recebe uma proposta de uma voz enganosa. Então, qual o recado que eu quero deixar nessa noite para a minha vida? Cuidado com vozes estranhas. Cuidado com conselhos estranhos. Cuidado com propostas estranhas. Cuidado. Cuidado com aquilo que parece que é bom, mas não tem princípio dentro da palavra de Deus. Cuidado. Porque lembra, nessa noite, que Deus continua sendo Deus. Independente se eu estou vivo ou não. Toda ajuda pode falhar, mas Deus nunca falha. Eu preciso de Deus. Quando nós precisamos de ajuda, qualquer ser humano na terra, até o ateu, ele fala, Jesus me acuda. Deus me ajuda. Dá para imaginar esse elo. Mas quando nós estamos, às vezes, na abundância, que nós temos que ter essa prática. Porque qualquer um sabe que Deus é Deus. Mas nem todos entendem que Deus continua sendo Deus. Independente se eu quero Ele ou não. Quem reconhece que precisa de Deus, sabe que não pode fazer tudo sozinho. Ei, Jesus falou, olha, sem mim, nada podeis fazer. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Mas essa conexão tem que estar firme. Você pode estar passando por lutas, adversidades. Mas eu quero te falar nessa noite
que Deus é maior do que tudo que você está passando. E que Ele pode resolver agora, nessa hora, nesse minuto, as dificuldades que você enfrenta. Porque basta nós estarmos conectados com Ele. Basta saber que nós necessitamos dele, que Ele é a nossa fonte de vida. Nós precisamos de Deus. O salmista, no Salmo 42, versículo 1 e 2, ele fala assim, eu acho muito forte. Como a corça anseia por águas correntes, minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Olha, a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu fico imaginando o que é ter sede. Como nós nos satisfazemos quando estamos com sede, com a boca seca e tomamos um copo d'água. Essa água refrigera o nosso corpo. Essa água que nós bebemos, ela fala para o nosso cérebro que foi saciada. Agora, o que nós precisamos entender é que nós precisamos ter essa mesma sede de Deus. Que nós precisamos buscá-lo. Assim como o salmista fala, assim como a corça anseia por águas correntes. A nossa alma, os nossos sentimentos, eles têm que ansiar por Deus. Tudo que há em mim bendiga o Senhor. Tudo que há em mim tem que estar voltado para Deus. Tudo que há em mim tem que correr para a fonte de água viva. Eu tenho que ser como a corça que anseia por águas. Eu tenho que pegar esse salmo e dizer, Deus, como eu te amo. Mas como eu demonstro isso para Deus? E como eu sei que eu tenho essa sede de Deus? É quando a primeira coisa na minha vida, na minha mente, nos meus olhos se voltam para Ele. É quando eu acordo e falo, Deus, eu preciso te buscar. É quando eu sei que eu não posso sair do meu lar, da minha casa, sem antes ter um momento com Ele. Nós precisamos de Deus. Salmo 57, versículo 2, fala assim, clamo ao Deus Altíssimo. A Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Por que eu preciso de Deus? Porque somente em Deus o meu propósito é cumprido na terra. O homem pode fazer planos. O homem pode traçar suas metas. O homem pode planejar até o seu futuro para daqui a 5 anos. Mas somente Deus sabe qual o propósito que Ele tem para contigo na terra. Às vezes você está fazendo algo e não está dando certo. Você já questionou a Deus. Você já conversou com Deus e falando, Deus, é isso verdadeiramente que o Senhor quer de mim na terra? Foi para esse propósito que o Senhor me chamou na terra? Foi para isso verdadeiramente que o Senhor me colocou aqui para mim poder fazer? A nossa esperança tem que estar nele. Nós precisamos depositar toda a nossa esperança nele. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus.
E quando nós precisamos de alguém, nós temos que depositar nossa esperança nele. Olha só o que a palavra de Deus relata no Salmo de número 40, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Olha, o salmista está falando que ele depositou foi toda. Ele não estava 90% esperando em Deus e 10% confiando nele. Ele não estava com um pezinho ali e metade do corpo aqui, não. Era tudo que existia nele, estava voltado para Deus. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ei! Quando não há saída, quando não há para onde mais correr, e o que o seu tudo verdadeiramente é o Senhor. Sabe o que a palavra de Deus diz? Quando você deposita toda a sua esperança no Senhor. A palavra de Deus diz, o salmista ele expressa assim: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E ele me tirou do poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Olha, como nós não podemos perder essa conexão com Deus. Sabe aquele momento que não tem mais para onde você correr? Quando parece que todas as portas já se fecharam? Aquele momento que você passa na vida em que não... Você olha para um lado, olha para o outro, a esperança da terra acabou, os seus amigos te abandonaram, sua família não te desprezou, mas você coloca a sua confiança toda nele. Nessa hora, o sobrenatural de Deus se manifesta na sua vida. Nessa hora, o extraordinário de Deus acontece no meio da sua vida, da sua casa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele se inclina para você, que ele ouve o seu grito de socorro, que ele te tira lá do poço da destruição, lá do atoleiro de lama, e ele põe os seus pés sobre uma rocha e firma no local seguro. E o mais interessante é que ele põe um cântico novo na minha boca e na sua boca. Um hino de louvor a ele. Eu preciso de Deus. Eu preciso entender isso. A cada dia, sabe? O salmista ainda no Salmo 40. No Salmo 40, no versículo 3, ele fala assim: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Deixa eu te dar uma palavra nessa noite profética. A palavra de Deus é profética. Mas agora para a sua vida. Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida. Muitos verão o milagre que Deus vai fazer na sua vida e temerão e passarão a confiar no Senhor através do seu testemunho na terra. Receba nessa noite essa palavra. O milagre que vai acontecer na sua vida, o sobrenatural, o extraordinário, é para que muitos possam ver e temam o Deus o qual você serve. E eles vão confiar no Deus o qual você está servindo. Sabe por quê? Provérbio 3,
versículo 5 a 6, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Uau! Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha, Provérbios, o livro da sabedoria, que nós deveríamos meditar a cada dia um provérbio. Hoje, dia 17, provérbio 17. A sua confiança tem que estar voltada para o Senhor. Mas não é uma parte, não. Não é metade, não. Não é 80%, nem 90%. É 100% confiando no Senhor. Eu lembro de uma vez, numa das provas mais difíceis, talvez, que nós temos passado, eu e minha esposa. Olhando para um lado, olhando para o outro. Não tinha saída. E nessa hora, parece que abandona. Hoje pela manhã eu postei que no deserto é o lugar onde Deus leva, às vezes, para a gente poder ouvir a voz dele. E às vezes é dessa forma na nossa vida. Nós precisamos ir para o deserto para nós entregarmos ao Senhor 100%. Nós precisamos ir para o deserto para nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Eu e ela ali entrando para dentro do quarto, dobramos o nosso joelho, colocamos um hino de adoração, oramos em lágrimas. Naquela hora, o nosso coração estava ali totalmente falando: Deus é com o Senhor. E deixa eu trazer mais uma revelação. Quando Natália passou por uma prova muito grande, ainda criancinha, eu nunca vi fé tamanha da minha esposa. Já tínhamos passado por todos os médicos de Brasília e ninguém sabia o que estava acontecendo com Natália. Natália deveria estar com não sei quantos anos, mas ela alimentava e evacuava e não tinha nada que parava ali. Eu vi essa cena acontecendo com a minha esposa. Ela pegou a Natália, levantou ela aos céus e falou: Deus, é tua. Faça o que o Senhor quiser com ela. Naquela hora ela estava confiando era no Senhor de todo o seu coração, mas precisou nós passarmos no deserto, precisou de nós enfrentarmos tudo na terra. Médico, hospital, Sara Kubitschek, ressonância, blá, 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 tudo para nós aprendermos que a nossa confiança deveria estar nele. Na hora que ela levantou ela para o céu, um milagre veio. Muitos olharam e temeram ao Senhor. Ela confiou no Senhor de todo o seu coração naquela era. Eu fiquei perplexo de ver tamanha fé dela. E às vezes nós queremos nos apoiar no nosso entendimento. Às vezes nós queremos apoiar naquilo que nós temos. E Deus só está falando assim: ei, o peixe sem água, peixe morto. Mas a água continua sendo água. Se você estiver comigo, eu sou Deus. Se você não estiver, eu continuo sendo Deus. Então, nessa noite, nós temos que crer que quando nós confiamos de todo o coração no Senhor, que quando nós entendemos que nós precisamos de Deus, é 100%, 100%, sabe? Filipenses 4, versículo 19, vai trazer algo para a minha vida e para a sua vida. O meu Deus, o seu Deus, suprirá todas as necessidades de cada um de nós,
de acordo com sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Olha, quando nós falamos, Deus, eu preciso do Senhor. Quando nós entregamos nosso caminho, quando nós confiamos 100% nele, nós temos que ter uma certeza que ele suprirá todas as nossas necessidades. A tua fé nessa noite faz a diferença. Deus está suprindo todas as suas necessidades. Abra teu coração. Não espere de outro lugar. Não espere de outras pessoas. Não ouça vozes estranhas. Não receba propostas estranhas. Mas confie numa coisa nessa noite, que é Deus. Deus que vai suprir toda a sua necessidade. Mas como? Ei! Nós servimos a um Deus que pode fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Eu estou vivendo sobrenatural e extraordinário de Deus por esses dias. E muitos estão olhando e falando, o que está acontecendo? Falo na área comercial. De manhã eu acordo e falo, Deus, o Senhor sabe. Eles têm que entender que o Senhor é Deus na minha vida. Só abrir meu coração aqui com vocês. Eu recebi o mostruário para eu poder trabalhar domingo. E comecei a trabalhar com ele na segunda. Enquanto a maioria do Brasil recebeu esse mostruário já tem 3 ou 2 semanas. E a meta para se poder cumprir. E a supervisora me ligou e falou assim, Marcos, como é que vai fazer? Eu falei, eu tenho um Deus do impossível. Um Deus que pode. Mas você consegue, Marcos, bater a meta da semana? Eu falei, eu tenho um Deus do impossível. Eu confio que ele pode me dar. Eu precisava vender essa semana 500 peças. Eu já consegui quase 1000 peças. A mulher hoje, na hora que eu liguei, eu falei, olha, acabei de vender 596 peças. Ela, como? Lembra do Deus do impossível? São coisas simples, mas que é para exaltar o nome de Deus, para que muitos temam o Deus o qual você serve. E o desejo do meu coração é que você também possa testemunhar, que eu tenho certeza que você vai testemunhar o extraordinário e sobrenatural de Deus. Eu sou melhor? Não. Mas eu tenho aprendido aqui que o meu Deus, o seu Deus, ele vai suprir toda a nossa necessidade. Ele vai suprir a tua necessidade, seja em qual área você necessitar. Se você está enfermo, ele vai suprir a tua necessidade. Você vai receber a cura no nome de Jesus. Se é no lado financeiro, ele vai abrir as portas, as janelas do céu em seu favor. E vai suprir a tua necessidade. Se é no seu casamento, ele vai entrar com providência e vai suprir a tua necessidade. Por quê? Está escrito. E nós cremos no que está escrito. Então, vamos parar por aqui nessa noite, porque eu preciso me conectar com Deus e saber que Ele é Deus, porque eu preciso estar ligado nele, porque eu preciso de Deus. Porque quando eu estou nele, quando eu creio nele, o que importa para mim é o agora, é o hoje, o que eu estou vivendo agora. Eu aproveito esse momento. Eu aproveito o momento que eu estou tendo agora. Se eu estou em adversidade, eu aproveito para orar e clamar a Ele. Se eu estou na bonança, eu aproveito para louvar e agradecer o nome dEle. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se o seu tempo é de cantar, cante. Se o seu tempo é de chorar, chore. Há um tempo determinado. Porque nós não sabemos o que vai nos suceder amanhã, então nós temos que viver hoje. E para nós terminarmos nessa noite,
Filipenses 4, versículo 6 a 7 fala assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Olha, mas em tudo, pela oração, pela conexão, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. É tempo de nós voltarmos mais para Deus, é tempo de nós buscarmos mais a Deus, é tempo de nós estabelecermos essa conexão, é tempo de nós lembrarmos dessa analogia. É tempo de nós lembrarmos que Deus é Deus independente e que nós é que precisamos dele. Olha, em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça. Você ora, você suplica, você chora, mas em contrapartida também você agradece a Deus pela bênção que ele está te dando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de cada um de nós em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Quando nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, com oração e súplicas, e depois disso nós exaltamos o nome dele, já dando glórias pelo que ele está fazendo, mesmo se a gente vê, porque a fé é isso. É você ver além, sabe? A paz de Deus, quando você termina essa oração, quando você termina essa súplica, quando você... agora deixa eu louvar um pouco a Deus. Sabe o milagre que acontece, o extraordinário que acontece? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Sabe aquela paz que você... A casa está caindo, o telhado está voando, está um furacão e você está, glória a Deus. Eu sei que Deus está no controle. Deus vai te dar essa paz. Deus vai entrar com paz dentro do seu lar. Deus vai entrar com a paz dentro do seu coração. É a paz que excede todo entendimento. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela? Ela não está vendo a situação. Que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você e ele tem cuidado de mim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, que nessa noite, amado, Deus tenha falado com você. Que Deus tenha manifestado o poder dele através da palavra. Tudo que nós falamos aqui foi a palavra de Deus.